centro vai para o aeroporto, né? Nós estamos iniciando mais uma CE, uma Comissão Especial de Estudos, dessa vez para acompanhamento da internacionalização do aeroporto Leite Lopes. Na verdade, essa CE é uma CE que tem como membros vereadora Gláucia Berenice, vereador Paulinho Pereira, Nelson das Placas, André Trindade e o vereador João Batista. Essa CE ela é um pouco diferente das outras de sua composição, que nós temos 6 membros, né, e não 5 membros ou 3, como de costume. Porque, na verdade, essa CE já existia, nós não criamos uma nova CE, nós apenas pedimos o desarquivamento para que nós pudéssemos continuar aí com esses trabalhos. Eu queria, em primeiro lugar, convidar para sentar aqui à mesa o nosso convidado de hoje, secretário de Planejamento aqui de Ribeirão Preto, Rui Salgado Ribeiro. Rui, fique à vontade. Antes de passar a palavra aos vereadores e ao nosso convidado para as suas considerações iniciais, eu quero agradecer a presença de todos, TV Câmara, imprensa, os assessores aqui presentes, o público em geral presente, também a doutora Patrícia, que hoje nos auxilia aqui mais uma vez. Fico muito feliz quando a Patrícia está aqui com a gente, a toda a nossa assessoria também, e ao vereador Maurício Gasparini, que nos escreve agradecendo o convite para participar da reunião, mas em face de compromissos previamente agendados, não poderá estar presente, fazendo-se representar pelo Dayan, que está aqui, Dayan Aleixo Miguel. Eu vou fazer um preâmbulo aqui, em primeiro lugar agradecendo a todos que vieram. Nós já fizemos algumas reuniões dessa comissão de estudos. É uma comissão importante porque visa dar subsídios, visa acompanhar, visa de uma forma ou de outra colaborar com a implantação do Aeroporto Internacional de Cargas aqui em Ribeirão Preto. Essa é uma questão que vem muito à tona sempre quando a gente tem eleições na cidade. A questão vem à tona, depois, às vezes, ela esfria. A gente não quer deixar esfriar, porque nós estamos muito perto aí de finalmente ter êxito e termos aqui a cidade de Ribeirão Preto recebendo, então, aeronaves de grande porte, fazendo com que o nosso terminal de cargas realmente comece a funcionar. Nós protocolamos um ofício ao excelentíssimo prefeito no dia 31/3, questionando sobre o andamento do processo de desfavelamento no entorno do aeroporto Leite Lopes. Ainda não obtivemos resposta desse ofício. Sabemos que na gestão passada ocorreram alguns processos no entorno por conta disso, mas que não houve, apesar da gestão passada ter entrado com alguns processos, também não teve o cuidado devido, tendo em vista que houveram novas ocupações no ano passado de algumas áreas ali. Por isso a necessidade de sabermos do governo se existe algum processo de desfavelamento, urbanização dessas áreas ou ainda reintegração de posse. Nós também oficiamos o Ministério Público Federal, que nos informou haver 3 processos que foram motivados por uma outra comissão de estudos que correu nessa casa e que trazia aqui alguns requerimentos, ofícios, pedidos dos moradores do entorno do aeroporto. Tanto moradores do Jardim Aeroporto, como das comunidades ocupadas no mesmo local. Também entramos em contato, e eu cheguei a falar pessoalmente, com o senhor Carlos, não estou com o nome dele aqui, Carlos Ernesto, que é diretor da TEAD, que é a empresa que ganhou a licitação e que vai
explorar o terminal de cargas ali. Eles já fizeram alguns investimentos. Ele também está muito otimista quanto à possibilidade disso acontecer. Ele faz algumas críticas por não ter acontecido ainda, o investimento que eles já fizeram a longo prazo, o período que já se passou dessa concessão que ele tem. Inclusive, ele diz que eles vão procurar a justiça para que esse período comece a contar a partir da efetivação da possibilidade de Ribeirão receber aeronaves de grande porte aqui, da efetivação do terminal de cargas. A gente entende até essa questão dele. Ele diz que está pronto para operar a qualquer momento e ele diz que se coloca à disposição dessa comissão, não podendo vir nesses próximos meses, porque ele foi acometido de um problema grave de saúde. Mas ele diz que se a gente for lá também, ele poderá nos atender, mesmo que na condição de prestador de informações. Então, vamos passar agora à programação de hoje, só ressaltando a importância dessa comissão, porque Ribeirão Preto não pode mais ficar para trás. Nós precisamos trabalhar hoje Ribeirão Preto como sede da nossa região metropolitana. Ela precisa de criar mecanismos e ferramentas para geração de empregos, para arrecadar impostos sem aumentar a carga tributária para as pessoas, para fazer com que as nossas indústrias aqui tenham mecanismos para escoamento de suas mercadorias e também incentivar que novas indústrias, conhecendo essa possibilidade de Porto Seco existir aqui na cidade de Ribeirão Preto, possam se sentir atraídas pela nossa cidade também, para que elas possam empreender aqui. Além disso, tem uma série de questões de desenvolvimento e que eu deixo de falar aqui por já ter alertado em outras reuniões, até para a gente fazer uma reunião mais dinâmica. Antes de passar a palavra para o nosso convidado, para o Rui, eu queria passar a palavra para os vereadores aqui para uma saudação inicial. Vou iniciar com o vereador João Batista. Boa tarde, João Batista, fique à vontade. Boa tarde, Maraca. Prazer muito grande. Boa tarde, Rui Salgado, demais vereadores. Estarmos aqui reunidos para a discussão desse assunto de uma importância tão grande, como essa, O aeroporto internacional é o sonho de todos nós ribeirão-pretanos. Não só ribeirão-pretanos, mas toda a nossa região de Ribeirão Preto, como você já colocou bem, O desenvolvimento de toda a nossa região depende hoje, de uma forma assim direta, das melhorias, vamos dizer assim, que o aeroporto em breve estará recebendo. E é claro, toda a cidade será beneficiada. Questão de empregos, questão de lazer, quando você fala que as empresas, as indústrias estarão podendo exportar seus produtos diretamente daqui, sim, mas quantas empresas na nossa região que dependem também do porto em Santos ou de outro, qualquer um outro aí do Brasil que tem que importar, trazer seus produtos, depende do transporte rodoviário. Então, tudo isso, tanto na exportação, também na importação, a chegada de produtos para ser industrializado na nossa região. Então, tudo isso vai favorecer de uma forma grande. Então, é isso, ter o Rui Salgado aqui hoje para dar umas notícias boas para a gente, vai ser maravilhoso. Muito obrigado e que possamos ter uma boa reunião. Aproveito a proximidade aqui do seu Nelson e já passo a palavra para o seu Nelson para as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos e a todas. O doutor Rui Salgado e os colegas vereadores. Eu estou informado que a prefeitura vai recapear tudo em volta do aeroporto, melhorando o trânsito do aeroporto. É só isso que eu ia falar. Obrigado, seu Nelson. Realmente existe esse projeto de recapeamento no entorno do aeroporto. É um projeto, uma verba destinada aí através do Ministério do Turismo, mas que vai atender uma região que precisa muito, Ali atrás do Jockey, atrás do Parque Permanente de Exposições, no Jockey, a Avenida Tomás Alberto Otley, a Avenida Recife, entre outras grandes avenidas daquele entorno. Isso é muito bom,
Tenho falado com o deputado Baleia Rossi, que foi o autor dessa emenda, e ele disse que a Prefeitura já fez o que tinha que fazer, a coordenadoria de projetos tem tocado, e em breve nós vamos ter aí o recapeamento de várias ruas ali, como o senhor disse. Muito boa trazer essa notícia. Vou passar agora a palavra para o Paulinho Pereira, o Paulinho de Bonfim, que já falou que se Ribeirão demorar, Rui, ele leva para Bonfim Paulista o aeroporto. E, inclusive, o senhor Nelson falou que se tem terreno plano. Eu falei, a gente manda nivelar, né, senhor? Bom, boa tarde a todos. Presidente Maraca, é um prazer estar aqui novamente. Vereadores João Batista, senhor Nelson. Secretário Rui Salgado, mais uma vez nos honra a presença, agora em uma nova CE. Público ouvinte, através da TV Câmara, convidados presentes aqui no local, assessores, doutora representando aqui, né, a parte jurídica. Muito obrigado pela presença. Eu volto a frisar as minhas palavras em momentos anteriores da importância desse tema, né, Maraca? A importância de que Ribeirão Preto, de uma vez por todas, defina essa questão. O aeroporto precisa de uma definição. Teremos o aeroporto internacional ou não? Para isso, existe essa comissão que está se aprofundando nos estudos, junto com o Executivo, para justamente dar uma resposta à população em que pé está, quais são as dificuldades, quais são os gargalos que hoje não permitam que realmente esse aeroporto esteja disponível. A importância dele é inquestionável em relação a Ribeirão Preto, sendo um polo regional, agora com a criação da região metropolitana, com certeza a importância ainda é maior da vinda e da solução dessa questão do aeroporto internacional. Então, a vinda hoje do secretário Rui Salgado traz o Executivo, traz a visão do Executivo em relação a essas várias questões que envolvem aí a questão da internacionalização do aeroporto Leite Lopes. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado. Muito bem, eu vou passar a palavra ao secretário Rui Salgado. Antes, gostaria de justificar, a vereadora Glaucia está a caminho, ela está no INSS, também é serviço da Câmara Municipal, e assim que chegar, já comunicou, ela está representada pelo Renato Assef, que é assessor parlamentar, e já nos informou que ela está a caminho da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Obrigado, vereador Paulinho Pereira. Rui, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Eu tinha falado com o Rui há um tempo atrás, ele já esteve aqui quando nós tratamos do centro administrativo, que é uma outra CE da qual eu presido e que eu tenho recebido algumas informações do governo, inclusive, que algumas questões estão caminhando. Nós vamos ter uma oportunidade, eu já deixo um convite pronto para você. Eu fui conhecer o centro administrativo de Jundiaí, e o arquiteto que planejou é um centro administrativo construído em 1989, ele foi entregue em 1989. Confesso que eu fiquei admirado, né? Uma cidade de Jundiaí bem menor que Ribeirão Preto, mas que tem um centro administrativo de deixar a gente boca aberta. Primeiro que a gente estava num dia quente lá, Rui, eu entrei no centro administrativo, ele tinha uma diferença da rua para o centro administrativo de uns 10 graus. E eu procurei o ar-condicionado, fiquei sabendo que não tem ar-condicionado. A forma da construção, a arquitetura que foi desenvolvida ali, ela permite que aquele prédio não necessite de ter ar-condicionado nas áreas externas ali. Iluminação também, quase toda ela, iluminação natural. E a gente está falando de um prédio que foi construído em 89, né? E hoje, em 8 andares, ele abriga 80% das secretarias da cidade de Jundiaí. Ele só não abriga Secretaria de Educação e Secretaria do Bem-Estar Social, né? Porque são duas secretarias que têm espaços próprios e de atendimento às pessoas de forma onde eles podem atender com mais tranquilidade as pessoas. O restante, todo nesse centro administrativo. Mas voltando aqui à nossa internacionalização do aeroporto Leite Lopes, além de agradecer a você, nós precisamos de elogiar a sua equipe também. Nós tivemos também uma participação aqui numa discussão sobre a Lei Cidade Limpa.
uma participação do Lanchotte, que foi muito importante, que nos norteou com muitas informações. E a gente vê que é uma secretaria que está trabalhando bem, estão trabalhando em conjunto, e isso é muito legal. Então, parabéns pela equipe aí, parabéns pelos trabalhos. Agora, eu queria abrir para você, para considerações iniciais, pode ficar à vontade, e já emendo com uma pergunta, se houve já alguma evolução recentemente nesse processo de internacionalização e como ele está saindo. Mas fique bem à vontade para fazer uma introdução. Vereador João Batista, vereador Maraca, vereador Nelson, Paulinho, doutora Patrícia, senhoras, vereador, é um prazer a gente estar aqui. Isso nos aproxima. Isso dá certeza para nós e para a população que estamos trabalhando junto. Existe um propósito junto de interesse maior da cidade. Objetivando a resposta feita, da pergunta feita, nós temos trabalhado já desde março, a gente está tratando a questão do aeroporto. A gente simplesmente tem tratado isso de uma maneira um pouco mais recatada, vamos dizer assim, porque é um tema que já foi um tanto desgastado, muitas promessas e poucas realizações. Então, a preocupação nossa, do governo Nogueira, é caminhar até que a gente tenha anúncio de encaminhamentos com alta probabilidade de dar certo, e não na base do achismo. Então, essa é uma preocupação. Por isso, a gente tem trabalhado, sim. Já tivemos 2 reuniões com o DAESP. Existe uma comissão, um grupo aqui formado pela Secretaria do Meio Ambiente, a Coordenadoria de Projetos Especiais e o Planejamento, que a gente está tratando essa questão. Evidentemente, muita coisa já foi produzida, muita coisa já foi feita, muita coisa escrita. Então, o que nós fizemos e estamos fazendo é examinar toda a documentação, todos os levantamentos que já foram feitos até agora, e temos que reiniciar agora com a assinatura de um termo de compromisso entre o DAESP e a Prefeitura de Ribeirão Preto. Já discutimos isso aí, já encaminhamos a minuta disso aí para discussão, e esse é o marco inicial. Saímos do zero? Não, evidentemente que não. A gente vai sair do zero nessa administração, mas com toda o conhecimento acumulado e desenvolvido até então. A questão do aeroporto não é simplesmente uma questão aeroportuária, não é só uma questão de engenharia, é uma questão que envolve meio ambiente, envolve aspectos sociais em função do seu entorno. É uma questão bem complexa. Mas o governo Nogueira está tratando de atacar essas questões sobre todos os seus aspectos. O aeroporto é uma ação tripartite. O Ministério do Transporte, o DAESP, Governo do Estado, e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. E tínhamos lá atrás um grande projeto com aporte de recursos do Ministério, que, em função da crise que vivemos, houve um contingenciamento disso aí e tivemos que reduzir o escopo da obra, mas sem perder de vista a importância, quer dizer, afinal de contas, nós precisamos acelerar a internacionalização do aeroporto, por todas as razões que todos nós estamos cansados de saber, a importância, e agora, como bem foi frisado aqui, a questão da região metropolitana. Então, em termos objetivos e práticos, operacionais, o que a gente está vendo agora? É uma questão de agenda aí, dentro desses 15 dias, aí, mais 2 semanas, está vindo aqui o novo secretário estadual de transporte. Ele virá para assinar com o prefeito esse termo de compromisso, que basicamente é um termo que
que deixe atualizado em cima do proposto na administração anterior, e a partir desse termo de compromisso, onde vai ficar as atribuições bem estabelecidas, a gente vai começar, porque em função desse termo aí, vai estar procurando o licenciamento ambiental, o novo licenciamento ambiental junto à CETESB. Tá? Então, sob o ponto de vista do entendimento com a DAESP, isso está encaminhado assim. Já encaminhamos, já discutimos isso aí, e o secretário virá a Ribeirão nesses próximos 2 semanas, é uma questão de agenda. Outro aspecto importante, mesmo durante a transição, o prefeito Nogueira, ele teve várias vezes aí investido como deputado, teve em Brasília tentando resgatar, em função do contingenciamento da verba, tentando resgatar a participação do Ministério dos Transportes. E foi assegurado 80 milhões de reais para a obra de internacionalização. Esses 80 milhões vão cobrir o quê? Esses 80 milhões vão cobrir a ampliação do terminal, que hoje temos 6 mil metros quadrados, vai passar para 21 mil metros quadrados, vamos crescer 15 mil metros quadrados, e a questão do trabalho na cabeceira da pista e num dispositivo, um turnaround, uma curva na cabeceira da pista, que com isso é possível o aeroporto estar recebendo e reforço na pista, porque vamos receber aviões maiores, a gente vai poder estar recebendo um Boeing 767. Então, esse Boeing 767, ele já é um Boeing compatível com um aeroporto de cargas. Com isso, naturalmente, os armazéns alfandegados vão estar sendo disparados. Então, esses 80 milhões que já estão assegurados, tá? O prefeito está indo agora no dia 8 próximo, no dia 8, quer dizer, semana que vem, o prefeito estará, né, salvo imprevisto de agenda, mas está agendado para o dia 8, ele estará no Ministério do Transporte para estar discutindo o cronograma dessa verba de 80 milhões para o município. Então, a gente não tinha anunciado isso, como disse, pela preocupação de não estar soltando um foguete antes da hora num assunto que foi, de uma certa maneira, um pouco desgastado. Mas eu acho que, como estamos próximo desses eventos públicos, eu acho oportuno o resgate desse assunto agora, e eu parabenizo por isso. Então, em termos bem objetivos, nós estaremos assinando um termo de um acordo de cooperação técnica com o DAESP. Esse acordo de cooperação técnica vai disparar o processo. O município vai entrar nesse instante. Nós não temos condições de entrar com contrapartida financeira, por razões óbvias, e não temos, mas foi acertado, nós vamos aumentar com uma contrapartida técnica. Quer dizer, nós vamos ter os técnicos do planejamento e do meio ambiente trabalhando nessa questão, que é a questão ambiental, e a questão de projetos ali, auxiliando, do entorno e a questão social. Então, isso dentro dessas 2 semanas, vai ter celebrado esse acordo. E o prefeito, com esse dinheiro que ele, na transição mesmo, ele teve em Brasília como deputado, trabalhando para se assegurar esses 80 milhões, ele vai estar no próximo dia 8 em Brasília para estar acertando esse cronograma. Então, a gente está começando, vai estar começando. A pergunta óbvia é quando?
depois dessas reuniões, a gente vai ter condição de estabelecer aí o cronograma. Eu imagino que a gente pode estar pensando nisso num ano. Quer dizer, o importante é a gente começar a andar de uma maneira consistente, e isso nós vamos fazer, vereador. Que legal. Primeiro, agradecer por ter trazido essas notícias para nós. Nos deixa bastante confiantes, né? Antes de mais nada, a vereadora Glaucia já está aqui, a gente tinha avisado que ela estaria a caminho, já está entre nós. Depois eu passo a palavra, viu, Glaucia? Só para a gente manter aqui essa dinâmica. Muito bom a gente ouvir isso, porque existia toda aquela incerteza no início do ano, né, com os cortes orçamentários, e nós tínhamos conhecimento pela imprensa da reunião que aconteceu em Brasília com o prefeito, o deputado Baleia Rossi, Léo Oliveira, junto com o ministro, na qual nós tivemos aí a informação de que Ribeirão voltaria a estar como uma das cidades que teria prioridade nesses recursos, e o governo trabalhando bem para garantir esses recursos. Então, mais uma vez, nós ficamos muito animados. Depois a gente vai entrar aqui nos pormenores de algumas informações, eu também depois quero passar aos vereadores, mas dando sequência, justamente por conta dessa informação, Rui, que você nos passou, e a gente vê que já houve algumas evoluções. Você falou um pouquinho do cronograma, de montar esse cronograma. Quais os próximos grandes obstáculos que você vê aí pela frente até nós iniciarmos realmente esse processo de adequação? Porque, na verdade, pelo que eu entendi também, as obras elas acabam ficando um pouco mais tímidas, mas as adequações necessárias para que Ribeirão receba as cargas serão feitas. Os aviões de carga serão feitas. Você vê alguns obstáculos a serem vencidos nos próximos meses ou a coisa caminha bem? Bom, vereador, antes disso eu quero me desculpar que o prefeito na transição, ele esteve em Brasília várias vezes, mas é necessário que se reconheça aí o esforço também dos outros parlamentares nossos que tiveram lá nessa mesma litigância aí. Eu não vejo grandes problemas. Existem problemas razoavelmente complexos para ser tratado, mas há competência para isso. Quer dizer, nós, nessa primeira fase, o impacto será muito pequeno, porque nós não temos, porque o projeto final do aeroporto, a pista vai ser deslocada no sentido do Parque Permanente de Exposição. Aí nós vamos ter aquele problema do mergulhão da pista do Tomás Alberto Watley. Tem problema de desapropriação, tá? Para deslocamento da curva de ruído e ampliação da pista. Isso lá na frente. Agora nós não vamos precisar disso. Com essa obra nós vamos poder estar recebendo avião desse porte, do 767. Eu não vejo grandes entraves nisso aí. É preciso que acerte com o governo federal o cronograma. O DAESP vai estar coordenando essas obras. Eu acho que é um projeto de obra normal. Nós não vamos ter impacto no entorno. Temos questões, sim, de todo aquele entorno, que inclusive vamos estar tratando no plano diretor. É importante a gente entender aquela região do entorno do aeroporto como uma região que ela no futuro vai estar lotada, quer dizer, ocupada por entidades comerciais, empresa de logística. Então isso tudo inclusive vai ser objeto na discussão do plano diretor. Então é importante a gente entender, a gente tem um aeroporto dos sonhos, nós temos e é possível e vamos fazer, mas nesse instante vamos procurar aquilo que a gente é necessário para estar desatando, vamos dizer, o desenvolvimento, quer dizer, contribuindo para o desenvolvimento. É fazer isso, a gente ter condição de estar recebendo avião desse porte aqui. Nós poderíamos dizer que vai haver até por conta
da disponibilidade financeira, do tempo, vai haver um fracionamento do que se pretende chegar e do que a gente está partindo hoje. Sem dúvida, vereador. Vai ter um fracionamento. Agora, como todo projeto que é feito de uma maneira mitigada, ele tem que se tomar cuidado para não se fazer algo para depois jogar fora. Quer dizer ter um planejamento. Ter um planejamento, né? Eu gosto de dizer que é o planejamento cebola. Vamos tirando uma casca de cada vez, mas uma casca completa. Não vamos fazer algo que depois a gente... a gente vai ter esse aeroporto, vamos ampliar o terminal de passageiro, que de uma certa maneira oferece um certo constrangimento aos que chegam, aos que saem, mas precisamos, isso vai estar sendo feito, ato contínuo, e então vai ser fatiado sim, mas fatiado de uma maneira consistente, para a gente acompanhar isso sem prejuízo. Muito bem, eu vou abrir a palavra aos vereadores. Tem alguma pergunta? Então, o vereador João Batista. Bom, Rui, as perguntas que eu planejei aqui, eu acho que você já até deu uma resposta àquilo que eu ia perguntar, mas vou colocar aqui como participando, né? A desapropriação é uma pergunta que todos fazem, né? Se os aviões terão um porte maior, farão barulhos, terão um som mais alto, terão impacto no chão maior, então a distância daquelas casas que fica muito próximo da pista é uma preocupação dos moradores daquela região, pessoas que nos perguntam, fazem perguntas. Então eu coloquei essa pergunta também para, se tiver que completar um pouco mais, né, que nós já falamos do plano diretor, mas talvez alguma coisa um pouco mais direcionada. E que está relacionado ao remanejamento dessas famílias, né? Porque aí vai ter que ter um planejamento assim bem focado, bem direcionado, porque será de imediato, né? Essa mudança pequena, que nós chamamos de pequena, ela já vai provocar ali algo relacionado a essa incomodação, e nós sabemos que isso se faz necessário. A questão também fiquei feliz de saber que terá todo o apoio do meio ambiente, nossa gestão será aqui de Ribeirão Preto, né? Então, melhor ainda, porque conhecemos nossa região, sabemos aquilo, o que realmente compõe aquela região, então vai facilitar o trabalho de vocês, eu acredito bastante nisso. Eu tinha uma dúvida grande, também já foi respondido, é a questão do parque permanente, né? Porque o ano passado, na outra gestão, e também no início do ano, na campanha do Nogueira, foi falado sobre desapropriar toda aquela região do parque permanente. Depois nós mudamos o foco, não falamos mais, mas agora também já foi explicado, colocado em uma outra etapa, mas vamos pensar assim, existe essa possibilidade, ela continua existindo numa segunda, terceira fase depois de ampliação que seja feita, né? Então isso é real, porque numa discussão nossa aqui na Câmara Municipal, umas reuniões atrás, nós discutimos a reforma daquela região. Eu falei, mas nós vamos reformar o quê? Algo que não vai existir daqui a um tempo, para quê? Então tudo isso tem que ser na questão do plano diretor, que nós colocamos a situação, alguém questionou a reforma todo aquele ambiente de parque de exposição. Eu falei, bom, mas se isso já faz parte de um planejamento nessa ampliação do nosso aeroporto, não devemos pensar nisso, devemos pensar na construção de um outro lugar próprio para aquilo, né? Então também a resposta foi dada, mas se puder completar um pouco mais sobre esse... então fica aí a desapropriação, né? Já nesse primeiro momento de se faz necessário ou não, né? Com essa pequenas alterações que serão feitas, o remanejamento dessas famílias, e a questão aí do parque permanente, que é para uma segunda e terceira fase, mas se isso já tem como objetivo, como meta de que vai fazer parte no futuro breve aí de uma reforma, né, para que a gente tenha uma posição. Tá. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Das três, colocar a pergunta sua. A primeira, curva de ruído. Realmente, o projeto inicial, a curva de ruído determinou que seria extremamente inconveniente o projeto inicial, quer dizer, porque ali a região do Quintino 1 seria afetada por um nível de ruído excessivo. Foi feito um reestudo, onde se deslocou
por estudo, a curva de ruído foi deslocada, então resolveu essa problema. Claro que quem mora numa região aeroportuária vai ter algum ruído, mas dentro das recomendações das normas de segurança. Essa questão foi resolvida. Até quando a gente fez a apresentação aqui da discussão do plano diretor, um dos slides mostrava bem o deslocamento da curva. Da área de exclusão de ruído, dava para ver ela expandindo e deslocando. Só para deixar claro também, até para não assustar as pessoas, principalmente quem mora no entorno, uma aeronave dessa, pousando aqui em Ribeirão Preto, 2 aeronaves dessas que venham por semana em Ribeirão Preto já vão causar um impacto muito grande, né? Eu digo comercialmente falando, na relação de geração de empregos, no aumento da arrecadação de impostos. Então, o trânsito que existe no aeroporto de cargas, ele não é tão intenso como no aeroporto de passageiros comercial. Então, o que a gente queria até tranquilizar as pessoas não é que vai começar a descer a cada 15 minutos uma aeronave dessas, não é bem assim. Mas é lógico que nós estamos acompanhando e preocupados, até porque o grande problema ali, principalmente do entorno do aeroporto, no Jardim Aeroporto hoje, é um problema que não foi causado nos últimos 10 anos, é um problema que vem de muito tempo, de falta de planejamento, em cima disso que o Rui tinha dito. Quando lá atrás a prefeitura ela acaba cedendo a BITS, autorizando construções de imóveis, as invasões que aí não foram controladas, mas existe isso. Então é um erro já de muito tempo. E que o Rui já deixou claro também que numa segunda etapa, tanto as desapropriações quanto o aumento da pista, a passagem dela pela Tomás Alberto Attlee, a ocupação de parte do Parque Permanente de Exposições, isso tudo tem sido tratado também. Só para fazer esse adendo, para não... Obrigado. Continuando o vereador João Batista, a questão da desocupação do entorno. O prefeito Nogueira, através do decreto 098, ele criou uma comissão de estudo urbanístico, né? Uma comissão dentro desse decreto, um grupo de habitação de interesse social e um grupo de fiscalização, para que a gente não deixe mais a criação de ocupação de áreas, que está um transtorno muito grande, que a gente sabe perfeitamente que, de uma certa maneira, existe até uma indústria, entre aspas, disso aí, gente que é trazida de fora para Ribeirão Preto. Então, essa questão está sendo estudada. Essa questão da habitação é uma das outras questões que qualquer coisa que a gente coloque mal colocado pode estar gerando interpretações erradas e criando tumulto. Mas nós estamos preocupados com isso aí. O governo está preocupado com isso aí. Quer dizer, como deixar as ocupações, como tem áreas que foram ocupadas, que estão sendo ocupadas, isso não vai poder mais acontecer. Tem áreas que vão ser urbanizadas, tem áreas que a população vai ser removida. A Coab lançou um edital no mês passado para receber proposta para a construção de moradias de até 1 salário mínimo. Então, a Coab está trabalhando nisso aí, com planejamento, com esse grupo, exatamente para a gente estar ampliando essas possibilidades. Esse é um assunto extremamente importante e a gente está tratando dentro da descrição possível para evitar especulações disso aí. Mas existe uma preocupação muito grande disso aí. Quanto ao Parque Permanente de Exposição, até o projeto da segunda fase, ele vai estar lá. Quer dizer, não existe, é preciso que a gente
pense no planejamento em termos de investimento, em termos isso ao longo do tempo. Quer dizer, possivelmente lá na frente a gente vai precisar aquela área do Parque Permanente de Exposição. A pergunta é o seguinte: quando eu vou precisar? Se eu fizer uma melhoria até lá, eu não estarei fazendo uma boa obra? Então, isso tudo é uma questão de um cálculo econômico, é uma questão de iniciativa privada, a gente chamaria de um plano de negócio. Quer dizer, a área pública tem que pensar nesses termos. Nesse instante, não, mas possivelmente lá na frente isso seja. Mas isso vai vir na esteira de uma discussão técnica. Satisfeito? Passar a palavra agora à vereadora Gláucia Berenice, que também tem uma questão. Boa tarde, Rui. Boa tarde, vereadores. Você disse que houve uma redução, né, no escopo do projeto. Isso foi em virtude de estudos recentes que foram feitos? Por que houve essa redução? Essa redução houve em função do contingenciamento do governo federal. Quer dizer, nós tínhamos expectativa de 300 milhões de reais de obra do PAC, e isso me deixou. O governo priorizou outros aeroportos, inclusive, em função de priorização que o governo tem que fazer. A gente não gosta quando é preterido, mas isso ocorreu e a falta de dinheiro. Então, em função disso, se discutiu o que é que se precisaria fazer para que a gente pudesse estar recebendo esses aviões desse porte sem ampliação da pista. Então, uma série de obras foram propostas na cabeceira da pista, hora de manobra, reforço de pista, e o laudo técnico que se teve, que isso satisfaz. Então, nesse instante, nós não vamos ter, no primeiro instante, avião descendo a cada poucos minutos, tá? Então, nós temos que começar isso. Nós vamos começar a operar esse aeroporto muito em breve. Eu não vou adiantar aqui, imagino que alguma coisa em termos de 1 ano, mas esse cronograma não está na mão da prefeitura. Nós estamos exatamente discutindo esse mês aí para a gente ter. E a gente quer anunciar algo que vai ser cumprido. Eu participei da comissão do mandato passado, e o cronograma, de fato, ele foi feito a 3 mãos, né? Governo federal, município e estado, porque são verbas e obras que precisam, uma depende da outra, são interligadas, né? Então, o cronograma foi feito de acordo com a disponibilidade financeira e a lógica, né, das obras a serem realizadas. Então, vocês estão também trabalhando nesse sentido, fazendo esse cronograma de acordo com os recursos estaduais. E até pedir desculpa por ter chegado atrasada, a gente perde um pouco, tem até vergonha de fazer pergunta, né? De não ser redundante. Mas também vocês vão trabalhando nesse sentido. Isso a vereadora colocou bem, é o tipo de obra que não dá para fazer cada um fazer o seu pedaço. Você não é uma obra que vai ter impacto, possivelmente, em determinado instante, de cessar a operação. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem engendrada entre os partícipes. E esse cronograma ainda não foi estabelecido, que nós estamos nessa fase de ver o aporte de dinheiro federal, o cronograma de aporte, acertar agora com o DAESP, mas evidentemente que a gente não vai perder todo o conhecimento gerado nos trabalhos feitos anteriormente, né? Mas isso sim. Só para a gente ficou feliz de ver que existe essa integração de trabalho, e o Rui destacou aqui que existe já uma minuta que tramitou entre a Prefeitura e o DAESP, e dentro de 15 dias, um pouco mais talvez, deve ser assinado aí um convênio entre as partes, um protocolo de intenções talvez. E no próximo dia 8 também o prefeito está indo a Brasília para tratar da questão do financiamento federal que foi liberado no valor de 80 milhões. Mais alguma, Glaucia? Eu tenho mais 2 aqui, Rui. Uma delas, nós temos então essa empresa que é a TEAD, né, que é uma empresa que trabalha com logística e que ela vai operar ali no aeroporto por ter a concessão. O governo, a Secretaria do Planejamento, ou o governo chegou
a abrir algum diálogo com a TEAD já conversou com algum dos representantes ou ainda não houve esse contato? Nós não conversamos ainda com a TEAD. Eu acho que isso é consequência desses próximos entendimentos que teremos na semana. A gente, no governo Gasparini, lá atrás, a gente teve bastante contato com a TEAD e agora, em função desses acordos que vamos fechar, a gente vai naturalmente estar junto para estar discutindo essas questões conjuntamente. Legal, Rui. Conversando com esse representante da TEAD, eu perguntei para ele, Carlos, pela sua experiência, Ribeirão Preto estando apta a receber esses aviões, ela passa naturalmente a receber esses aviões? Ele falou, olha, não, eu acredito que vocês vão ter que fazer um trabalho de convencimento, vão ter que mostrar as cidades para essas empresas, as facilidades que eles possam encontrar, ter uma atração logística, né, no sentido de ter depósitos, empresas que façam isso aqui. E a iniciativa privada trabalhando junto com o serviço público para oferecer para essas empresas uma boa estrutura e que elas comecem a vir aqui. Você acha que hoje nós já temos essa estrutura de logística, aí eu não estou falando só do poder público, mas também na iniciativa privada, essa estrutura já está contente ou nós vamos precisar de dialogar também para que mais estruturas como essa sejam construídas em Ribeirão? Posso complementar a pergunta? Se eu não tiver, você me desculpa. Com relação a outros modais, né, nós temos ali do lado a linha ferroviária. Né? Vocês têm trabalhado na questão de interligação desses modais aeroviário e ferroviário, porque eu acho que se fosse possível, né, viabilizar, na verdade alavancar, né, o setor ferroviário, muitas cidades aqui teriam essa facilidade até de fazer um bom uso aqui do transporte de carga. Vocês também estão trabalhando, além do rodoviário, a questão também ferroviária? Objetivamente, a gente... Agora, a pergunta do vereador Meraca naturalmente, a área privada nós temos, eu não tenho os números e não me ocorreu ter trazido. Se a gente vir o que a região de Ribeirão Preto importa e exporta por outros aeroportos, a gente com certeza os números vão mostrar que a gente tem condições e nós estamos pensando nessa região toda. Ribeirão Preto é uma capital, é como se tivesse que fazer uma redivisão do estado de São Paulo, uma revisão geopolítica, vamos dizer assim. Ribeirão Preto seria a capital de um estado com quase 4 milhões de pessoas. Quer dizer, maior do que um estado, a nossa economia é maior que alguns estados da federação. Então, evidentemente que assim que se começa a trabalhar, eu acho que os armazéns da TEAD, evidentemente quando eles lá atrás se interessaram em vir para cá, eles tinham um estudo e sabiam perfeitamente isso aí. O empresário não vai investir às cegas. E a gente sabe, se pegar os números de Ribeirão, eu não os tenho aqui, mas agora eu não tenho dúvida que isso é uma bola de neve. À medida que isso começar, a economia vai estar dando uma resposta rápida nisso aí. Eu vejo uma grande transformação nesses próximos anos naquela região. Uma grande transformação para a felicidade nossa da região toda. Oi, eu faria uma pergunta aqui para você, mas eu acho que essa pergunta seria mais interessante nós endereçarmos ela e futuramente nós podemos chamar aqui, convidar aqui o secretário da Fazenda, mas eu vou abrir essa pergunta para você, não é de sua alçada, se você quiser até fazer algum comentário,
mas eu deixo aqui uma sugestão. Eu vi que vocês montaram um grupo setorial aqui na Prefeitura, né, da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Projetos e a Secretaria de Planejamento, tratando dessa questão. Eu gostaria de sugerir para que vocês também colocassem, já a partir de agora, nesse grupo, a Secretaria da Fazenda. Por que eu digo isso? Nós sabemos também que dentro dessa tentativa de atração desses aviões, para que eles utilizem o nosso terminal, para que eles utilizem Ribeirão Preto, nós vamos concorrer com outras cidades que já apresentam aí algumas atrações fiscais, com isenção de um determinado imposto, sabendo que vai aumentar a arrecadação de outro imposto. Vou dar um exemplo. Existem cidades que isentaram o ISS para algum tipo de serviço, sabendo que ela iria receber mais a porcentagem que cabe ao município do ICMS. Eu estou falando aqui a grosso modo porque eu não estudei essa questão a fundo, mas fica aqui a minha sugestão, e se você quiser falar um pouco sobre isso, que nós vamos fazer essa pergunta para ele, mas de integralizar a Secretaria da Fazenda nisso também, justamente para que haja uma preparação fiscal e dentro da legalidade, é lógico, nós possamos também apresentar como atrativo aí algum benefício fiscal. Edu, a Secretaria da Fazenda, não só a Secretaria da Fazenda, mas a futura Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, daí, vou estar integrada nisso aí. Eu acho que existe uma visão estratégica do governo que tem que articular tudo isso. Nesse instante, essa comissão, como ela está resgatando as questões puramente técnicas, em cima de uma discussão que foi, os senhores discutiram isso, a administração passada discutiu aspectos estratégicos. Nós temos um resgate de uma questão ambiental, social e de engenharia, e isso há secretarias envolvidas. Mas eu acho sim, e com certeza, Eduardo, é importante que a Secretaria da Fazenda, o governo, esteja envolvido nisso. Agora, é muito importante a gente tratar essa questão do incentivo dentro de uma visão moderna de cidade. Quer dizer, a cidade, cada vez mais os recursos advindos de tributos vão estar aquém da necessidade do município. Então, parcerias, elas são sempre bem-vindas, mas for no ganha-ganha. É o que o prefeito coloca no programa de meta, quer dizer, parceria ganha-ganha. Quer dizer, o empresário vai querer um incentivo para quê? Para gerar mais lucro, para ter uma taxa de retorno maior, para poder estar criando outro. Esse mesmo plano de negócio, o município vai participar, e o município quer o quê? Geração de mais impostos, geração de mais postos de trabalho, geração de uma cidade ambientalmente sustentável e tudo mais. Então, a questão de incentivos tem que ser olhada de uma maneira sustentável, dentro de uma visão de cidade sustentável. Fazemos qualquer negócio, não existe nada caro. O que existe são gastos mal feitos. E o poder público, sim. Ribeirão Preto é uma cidade maravilhosa, muita gente quer vir para cá e temos que incentivar que mais gente venha. Mas qual vai ser o negócio da prefeitura? O que a prefeitura vai ganhar de isso vale para a indústria, isso vale. Quer dizer, eu quero tudo bem, vamos dar um incentivo que for necessário, mas desse lado aqui o plano de negócio privado, desse lado o plano de negócio da prefeitura. Quantos empregos? Durante quanto tempo? Então, essa aí é uma visão que nós temos no governo, dizer, vamos sim estar procurando dar incentivo, mas aquela história, ganha, ganha. Eu tenho só mais uma questão que você tocou agora, né? Questão de geração de empregos. Existe algum estudo, algum número já apresentado que isso traria de retorno para a cidade num curto prazo, Rui?
de geração de aeroporto, emprego? Relativo ao aeroporto? Isso, relativo ao aeroporto. Olha, eu não tenho isso aqui, mas a gente tem condição de estar fazendo estimativa e no bojo dessa discussão isso tem. Eu não trouxe aqui, mas com certeza isso não é difícil de calcular em função, se a gente pegar aí o que é exportado, o que é importado, e existem indicadores em cima disso, a gente tem condição de calcular isso aí. Mas eu não tenho esse cálculo. E só também deixando mais uma sugestão, e ao longo dessa CE pode trazer algumas empresas aqui para isso também, uma sugestão da Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento, juntamente com outros parceiros que vocês possam ter, já procurar aí a criar mecanismos e ferramentas utilizando as ETECs que nós temos, as FATECs que nós temos, para trabalhar a questão de qualificar essa mão de obra futura, né? Porque nós sabemos que vai haver geração de emprego, mas era importante que as pessoas aqui fossem qualificadas para assumir esses postos de trabalho. Bem lembrado, vereador. Uma da preocupação que a gente tem discutido desde aí da elaboração do programa de governo e na transição de governo, quer dizer, todas essas questões têm que ser pensadas sistemicamente. Não dá para se pensar numa questão, ela como dizia o Exupéry, um cogumelo, né? Quer dizer, essas coisas são imbricadas. Administrar uma cidade não é cuidar de entes, mas principalmente cuidar da relação entre esses entes. Quer dizer, a preparação de mão de obra qualificada, tá? Em cima dessas necessidades, em cima das cadeias produtivas que nós podemos estar engendrando no município. Essa é uma coisa que a gente tem. Hoje nós temos duas cadeias produtivas aqui bem estabelecidas, que é na área de equipamentos médicos, na área médica, na área de software, e uma que está despontando, a área de cervejeira. Agora tem muitas outras cadeias produtivas que nós temos que prospectar. E a função do poder público é ser um catalisador para isso aí. Quer dizer, são coisas que não demandam recursos financeiros, mas recursos intelectuais para a gente estar se organizando com as entidades pensantes da cidade. Então, essa é uma questão muito importante. E outras cidades fizeram isso. Onde se consulta em função do desenvolvimento econômico que vai ter, que formação eu preciso. Então, isso é fundamental. O Vale do Paraíba, por exemplo, tem um exemplo típico, com a grande industrialização lá na área de metalurgia. O que se fez lá? Se estudou a oferta de cursos voltado para aquela área. Então, o pessoal saía do curso e já ia empregar. Então, isso é organizar. A função do poder público é realmente, como dizer, é tratar das relações, os impactos de uma área, é pensar sistemicamente, organicamente, e isso traz. Quer dizer, nós temos que dar emprego, nós temos que resgatar aquela pessoa que está abaixo do nível social e econômico, para que ele passe a ser alguém produtivo, para sustentar e contribuir. Quer dizer, há que se pensar sistemicamente. E um bom exercício disso aí vai ser com a internacionalização. Isso vai ter um impacto e as demandas vão se explicitar muito rapidamente, mais do que estão aí. Estou bastante satisfeito. Vereador Nelson, tem alguma questão? Sobre fala aqui de passagem do mergulhão lá. Vai ser bem ampla, né? O mergulhão vai ficar para a segunda fase. Por enquanto, o aeroporto não vai precisar daquela área, por falta de recurso e por uma redefinição de escopo. Mas, no futuro, a Tomás Alberto Atley vai estar passando por baixo da pista, vai ter o mergulhão. Obrigado. Só uma última participação. Perguntar para o Rui o seguinte, como o Rui já trabalhou em outras... gestão de outros antigos prefeitos nossos, poderia responder o porquê
a nossa avenida em frente ao aeroporto, Tomás Alberto, ela nunca recebeu algo melhor. Não tem uma galeria, não tem uma guia, não tem, o asfalto é sempre cheio de buracos, agora melhorou um pouquinho lá esses dias. Esse não olhar dos nossos prefeitos anteriores, está no plural, né? Anteriores, vamos dizer assim, uns 3, 4, 5 para trás, aí, foi sempre o quê? A esperança desse aeroporto mesmo. Porque, vamos falar assim um popular, né? Aquela avenida ela é muito feia, muito mal organizada, é um cartão postal assim que não agrega nada, né? As pessoas que chegam de outras cidades, que descem no aeroporto, olha, isso é Ribeirão Preto, o primeiro impacto. Isso tem a ver com a esperança dessa reforma do aeroporto internacional. Sabe que foi isso que motivou o não olhar para aquela avenida, para que ela ficasse melhor? Gente, é o nosso aeroporto, é o cartão postal, é a chegada de muitos. Quando nós temos as festas, a feira, a agrishow e tudo mais, é ali que as pessoas chegam. E eu sempre tive uma pergunta individual, particular: por que não um carinho especial? Por que não esse lado está sendo olhado? Eu penso que é por isso, né? A esperança do aeroporto fazer tudo de uma vez só, talvez, não é isso? Porque a pessoa não precisa ter nenhum mínimo de conhecimento de infraestrutura, ele passa por aí e fala: mas por que essas duas pistas são tão finas? As pessoas que trabalham com bicicleta, com motos, que passam por aí, é um sacrifício para um carro, uma moto e uma bicicleta ao mesmo tempo passar por aquela avenida. Eu queria encerrar minha participação perguntando isso. Por quê? Será tem um motivo ou é porque realmente outros fatores colaboraram para que isso não fosse feito? É uma dúvida, é uma pergunta. Vereador, eu também tenho dúvida, faço minha a sua pergunta, mas eu acho que a gente pode discutir um pouco, não só isso aí, como muitas outras coisas. Eu acho que se a gente olhar, a gente vai ver que tem muita coisa que podia ser melhor do que é. Eu acho que talvez uma visão de planejamento, mas principalmente a participação da sociedade. Eu acho que enquanto grande parcela da população entender que a coisa pública é aquilo que não tem dono, e não aquilo que é de todos nós, a gente vai estar cometendo esse tipo de erro. Eu vejo que o Brasil, nesses últimos alguns anos aí, poucos anos, a população está saindo de frente da televisão e muitas vezes até litigando por coisa que não sabe exatamente o que é. Ótimo, mas pelo menos deixou de ficar sentado em frente à televisão. Ela começa a participar, entender que a coisa pública é de todos nós. E aí a gente pode estar discutindo prioridades. Porque, na realidade, administrar, seja domesticamente, seja em qualquer que seja o governo, é administrar prioridades. E, num relacionamento que pode ser e deve ser muito bem intermediado para a Câmara dos Vereadores, tá certo? Que é a instância que reflete a opinião da população, a gente pode estar fazendo essas prioridades, para que isso não aconteça, para não aconteça alguns monstrinhos que a gente sabe que aconteceu no passado por não termos tido cuidado. Então eu acho que a gente está mudando, acho que o país está mudando, independentemente de qualquer coisa, a sociedade e no mundo todo. No mundo todo, se a gente vê o que está acontecendo no mundo, existe uma preocupação da sociedade de dizer: isso do jeito que está não serve, nós temos que mudar. Isso passa por transparência, passa por discussão, passa por priorização. Se o nosso recurso obrigar com que a gente tenha alguma coisa que não pode ser completa, que seja avançado com todos. É assim que eu penso, vereador. Obrigado. Próximo, mais alguma questão? Oi, eu queria colocar essa comissão à disposição de vocês, no que a gente puder ajudar, qualquer barreira, e que nós pudermos de alguma forma colaborar, inclusive com a comissão que vocês montaram, nós estamos apostos aqui para ajudar. E gostaria de pedir também que, se houver algum avanço, alguma modificação, e você puder, mesmo que através de um ofício, nos informar, para a gente ir norteando nossos trabalhos aqui, para a gente nortear também as próximas oitivas. Nós devemos ouvir aqui, eu vou deliberar com os membros aqui, a oitiva do administrador regional do aeroporto. Isso nos serve de parâmetro, mas o mais importante é agradecer. Eu acho que você contribuiu muito, talvez, mesmo conhecendo as outras
reuniões que foram feitas nos anos anteriores. Eu acho que essa é muito elucidativa. Você traz aqui alguns fatos muito importantes que mostram respeito a essa comissão e a gente fica muito feliz em saber que a coisa está avançando, que vocês estão acompanhando de forma séria, pensando na questão social das pessoas que estão ali no entorno, tanto dos moradores que vão ficar, quanto os que possam ser removidos, para que essas pessoas possam ser removidas em caso de remoção de forma responsável, e que a cidade ela possa avançar sem ferir o direito e sem ferir as pessoas que mais precisam. Então, muito obrigado, eu agradeço demais. Antes de encerrar, você quer fazer alguma consideração final? Não, vereador, eu quero agradecer a oportunidade de, mais uma vez, estarmos juntos, reforçar esse vínculo de compromisso que existe entre o Executivo e o Legislativo. Me coloco à disposição na Secretaria do Planejamento, mas com certeza toda a administração. E a questão da publicização desses atos, quer dizer, existe uma preocupação muito grande nossa de dar publicidade a isso aí. Então, eu não tenho dúvida que o prefeito, assim que tiver agendado esse compromisso e resultado, ele vai estar sentado ao lado dos vereadores, porque esses são os poderes do município, são essas pessoas que têm que estar junto nessa hora. Eu agradeço e me coloco à disposição. Muito bom. Agradecer a vereadora Gláucia, o vereador João Batista e ao vereador Nelson, e já colocar aqui a deliberação de todos. Nós temos aí a possibilidade de ouvir o administrador regional do Aeroporto Leite Lopes, que é ligado ao DAESP, o senhor Álvaro Cardoso Júnior. Podemos fazer a próxima reunião com o Álvaro? Pode ser? Se vocês tiverem também algum nome para sugerir, fiquem bem à vontade. Então, o colegiado aqui concordando, a próxima oitiva, que deve ser dentro de uns 20 dias, nós temos um feriado no meio disso, né? Mas dentro de uns 20 dias, só para a gente, por conta de agendamento, de local aqui, a gente verificar certinho, doutora Patrícia também, nós vamos ouvir então o senhor Álvaro Cardoso Júnior, que é administrador regional do Aeroporto Leite Lopes. Obrigado, então, mais uma vez, vereadora Gláucia, vereador João Batista, vereador Nelson e Rui. Muito obrigado, leve o nosso abraço aí ao Executivo, nosso agradecimento, e vamos ficar aí acompanhando, até porque essa é uma das comissões de estudos que pode ajudar Ribeirão Preto na geração de empregos, na geração de renda, de divisas para a cidade, no crescimento, no progresso, em firmar Ribeirão Preto como uma grande metrópole, né, uma sede de uma região metropolitana muito bem desenvolvida, uma região metropolitana rica, que muitas vezes peca na sua divisão desses recursos, mas que nós vamos cobrar. Porque através disso tudo, desse desenvolvimento, nós podemos trazer ações sociais, ações no âmbito de saúde, de segurança pública, entre outras, porque o desenvolvimento é que move a cidade, é que faz com que a cidade melhore. Muito obrigado, então, mais uma vez, Rui Salgado, e a todos os vereadores. Nós encerramos aqui essa reunião da Comissão Especial de Estudos que acompanha e contribui com a internacionalização do Aeroporto Leite Lopes. Muito obrigado a todos. Pronto.